Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui gravando o nosso primeiro vídeo para o nosso programa de EAD novo, e aí nós estamos usando aqui o nosso estúdio improvisado na sala da Coed. Eu espero que vocês gostem do que nós vamos fazer aqui, porque nós pretendemos fazer isso durante o ano inteiro. Eu espero que seja um sucesso para multiplicativos, para treinamentos, para tudo aquilo que a gente precisa fazer enquanto servidores da casa. E vai ser muito legal porque a gente vai poder disseminar bastante conhecimento a partir dessa aquisição de um software novo e dessa reorganização, reestruturação que a Coed teve com o Kennedy agora trabalhando exclusivamente para a integração e o ensino à distância. Mas olha, gente, independente de tudo, nós estamos aqui para multiplicar. E nós vamos apresentar primeiro algumas coisas, porque foram muitas coisas que aconteceram no CBTD 2018, Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento. Participamos desse treinamento eu e a Daniele, aqui da Coed, e foi muito legal, foi muito bom ter participado desse evento. Já é a terceira vez que eu vou, a Daniele foi pela segunda vez, e a gente tem trazido muitas novidades desses congressos e tentado implementar à medida do possível aqui no tribunal. O tema desse ano foi um tema bem interessante, falou sobre diversidade, e a palestra de abertura, que é que nós vamos falar agora, vamos transmitir para vocês, foi feita pelo Ricardo Amorim, que é repórter da Globo e é um cara que trabalha, ele é economista, e ele trabalha muito discutindo ciência, tecnologia, inovação, tudo que está acontecendo no mundo. Então o tema da palestra dele foi "Tem jeito sim, diversidade leva à inovação". E o Ricardo Amorim, ele trouxe para nós a ideia de que diversidade não é só aquilo que mais se escuta na TV. Então, diversidade de gênero, né, onde a gente tem que dar oportunidade para mulheres, homossexuais, transexuais, e uma questão de gênero que está sendo tratada e que está sendo até mesmo imposta como uma nova cultura no Brasil. Não é essa a ideia. Quando você fala em diversidade, você está falando em colocar pessoas diferentes no mesmo ambiente e respeitar as diferenças uns dos outros. E isso já é muito comum aqui em Rondônia. Nós temos pessoas de todos os cantos, de todos os lugares, temos pessoas de várias origens, temos pessoas de várias culturas, independente de tamanho, altura, cor de pele, gênero, raça, cultura, conhecimento, seja o que for. Nós temos tido muita participação de todos nas decisões e nas atividades do nosso regional. Eu confio que, apesar de sempre haver algum problema, nos relacionamentos sempre existe, a nossa diversidade é bem ampla, é tão natural que a gente nem fala sobre o assunto e não precisa falar com tanta frequência, com tanta ênfase. E o Ricardo Amorim, ele chama a atenção para o que está acontecendo no mundo. Ele fala, por exemplo, do Otto, esse caminhão que está à esquerda da tela, que é um caminhão autônomo. Se você observar bem na imagem, você vai ver que não tem nenhum motorista ali dentro. Ele é um caminhão que a Uber está trabalhando para implantar nos Estados Unidos nos próximos anos, onde ele vai fazer a entrega de cargas sem precisar da interferência de humanos na direção. Como vai ser feito o processo de carga e descarga, nós não sabemos, mas a parte de trânsito, a Uber quer que seja totalmente autônoma nos próximos anos. Também ele trouxe esse outro projeto que está à direita, ele mostrou para a gente, que é um projeto do Elon Musk, aquele que lança foguetes e tal, que conquistou o espaço com projetos que estão fora do escopo da NASA. E o Elon Musk está trazendo o Hyperloop para o Brasil. Isso não está anunciado ainda, é uma especulação do Ricardo Amorim. Mas por que o Brasil? Porque uma das empresas que desenvolve o Hyperloop é nacional. E o Hyperloop, ele é um trem que ele é colocado dentro de uma cápsula a vácuo que pretende que ele não tenha atrito e com isso ele consiga alcançar velocidades enormes, né? Mais do que um trem-bala japonês. Isso com pouquíssimo consumo de energia e
com uma tecnologia muito inovadora. Se essa tecnologia for possível nos próximos anos, a tendência é que realmente seja colocada no trajeto Rio-São Paulo. Não sabemos se isso vai acontecer. Mas o que nós sabemos é que esse tipo de projeto e muitos outros, como nós temos visto nas redes sociais e tudo mais, são projetos que estão saindo dos filmes de ficção científica e estão começando a entrar nas nossas ruas. E aí ele fala, é preciso inovar em como pensar, olhar como se você fosse de fora, tira você do óbvio. Ou seja, esse trabalho que nós fazemos todos os dias, essas atividades que nós fazemos todos os dias, alguns com facilidade, outros com dificuldade, como ele é percebido pelo nosso cliente, como ele é percebido por quem está de fora, pelos nossos magistrados, pelas pessoas, pelo cidadão, pelos partidos políticos, pelas pessoas que querem se candidatar, como que o nosso trabalho é visto. A partir dessa pergunta é que nós podemos ter algumas respostas interessantes sobre o nosso espaço no futuro que está se desenhando. E ele fala de mudanças também, ele fala que algumas coisas mudam, e o exemplo disso é o Keiro no Hai. Keiro no Hai é uma homenagem que o governo japonês resolveu fazer para as pessoas que completassem 100 anos. E isso, há uns 20, 30 anos atrás, mesmo no Japão, era uma raridade. Então o governo japonês, ele se orgulhava das pessoas que completavam 100 anos e resolveu premiar essas pessoas com um presente. É uma espécie de um prato, daqueles que se coloca na decoração da casa, e com uma inscrição do governo e tal, uma homenagem pelos 100 anos completos. O que aconteceu no Japão de lá para cá? É que muita gente está completando 100 anos. A longevidade do povo japonês é muito alta. E aí o governo não consegue mais dar tantos presentes para tantas pessoas. Então ele está mudando a qualidade desses presentes, está colocando pratinhos menores, está fazendo coisas mais baratas para poder continuar homenageando a quantidade de pessoas que completam 100 anos. Mas esse é um exemplo do que nós estamos vivendo hoje. Estamos vivendo isso no Brasil, com a iminente reforma da Previdência, que deve nos deixar trabalhando por muito mais tempo no mesmo lugar, a não ser que nós tenhamos alguma estratégia de fuga. Será esse o nosso caminho, porque a Previdência ela foi projetada para sustentar o contribuinte por pouco tempo, por muito menos tempo do que ele passa contribuindo. Até porque a gente contribui por uma quantidade muito menor do que o nosso salário. Então, manter um salário igual ao nosso 20, 30 anos depois da nossa aposentadoria é algo que o governo não vai conseguir, ou que nós não vamos conseguir com a nossa contribuição. E por isso a reforma da Previdência deve acontecer nos próximos dias ou meses no Brasil. Ao mesmo tempo que se fala disso, dessa mudança na idade, na cultura e tudo mais, nós precisamos cuidar da inclusão, acessibilidade e adaptação de estruturas organizacionais para pessoas idosas. Quando você imagina uma construção de um prédio hoje, ou de um ambiente de trabalho para nós, servidores públicos, que pretendemos ficar por muito tempo aqui na casa, essas estruturas elas têm que ser projetadas pensando que nós vamos envelhecer aqui. Os nossos computadores eles têm que ter essa qualidade, as nossas cadeiras, as nossas mesas, as nossas escadas, elevadores, rampas, os nossos banheiros, têm que ser pensados nisso. Nós vamos ficar aqui por muito tempo. E pensar numa estrutura de prédio, numa estrutura de trabalho para pessoas de 20 anos é completamente diferente de pensar numa estrutura de trabalho para 50 anos. Jornadas de trabalho de 8, 9, 10 horas para pessoas de 60, 70 anos é algo muito mais complexo, muito mais difícil de você estabelecer. Nós temos que lidar com os afastamentos médicos, nós temos que lidar com os programas de qualidade de vida, com as questões que nos diferenciam, que vão nos garantir viver bem por mais tempo. Então é importante olhar para esses aspectos da diversidade, e o Ricardo Amorim chamou bastante atenção para isso, a questão do envelhecimento. Então está na hora de nós pensarmos sobre etnias, culturas, estado social, gêneros, opções políticas e todos os fatores que nos diferenciam, dispostos a nos organizar para que tudo isso contribua para a unidade, não mais para a dispersão. Não é mais para a gente ter esse discurso de nós e eles.
nós que somos mais novos, nós que somos do quadro, aqueles que não são do quadro, nós que somos mais velhos, nós que temos uma gratificação X. A gente tem que passar a entender que todos nós fazemos parte da mesma escola, da mesma estrutura, da mesma empresa e devemos trabalhar juntos. Se isso ainda não estava claro para nós, isso deve ficar cada vez mais claro para cada um de nós, porque sem essa percepção nós não vamos durar muito tempo mesmo. Então, esse é um resumo muito breve da palestra do Ricardo Amorim para iniciar o nosso projeto, nosso trabalho aqui de multiplicação. Um abraço, até mais, a gente já continua com outro vídeo.